Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês na Copa do Brasil, nesse pós-jogo. E o Fluminense conseguiu o resultado aí muito bom, né? Que teve aí essa boa vantagem na equipe do Fluminense, mas o jogo, né? O jogo que aconteceu, né? Que não foi, né? Não foi nessa de tão brilhante para o Fluminense, mas o Fluminense conseguiu o resultado que precisava, conseguiu ter uma boa vantagem no jogo para a volta, né? No jogo de volta do dia 22 de maio. E na terceira fase, o Fluminense conseguiu uma vitória de 2-0, gols de Davi Herança e o gol de Arias para fazer os gols da vitória tricolor no estádio Kleber Andrade, em Cariacica do Espírito Santo. E que nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo para vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like também, acionando o sininho das notificações, que ajudam demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversa de Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas no YouTube e aos sábados ao vivo com você às 11 da manhã pela nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, também pelo YouTube do Conversas Torcedor, para falar muito sobre futebol e para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que está acontecendo no seu clube do coração, em primeiro lugar para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. E vamos falar aqui, pessoal, do Fluminense, que conseguiu uma vitória importante, né? O jogo, né, em si não foi assim, é, assim, digamos assim, de tão brilhante do Fluminense, mas o resultado foi importante, né? O Fluminense tendo aí no primeiro tempo, né, do lance do Fluminense, no primeiro tempo, o domínio do Fluminense na posse de bola, né? Na posse de bola que aconteceu aí, e teve paciência na troca de passes, mas não conseguiu, né, efetuar em gols, né, dentro da superioridade em múltiplas, claras oportunidades de chances de finalização, né? Que tivemos aí, uma delas foi com o Douglas Costa, né? Na entrada na intermediária, né? Na grande área, e o chute para a defesa do goleiro Felipe, né? Na metade do primeiro tempo. Então, o time do Fluminense teve domínio na partida do primeiro tempo em troca de passes. E aos 32, o time do Fluminense abriu o marcador, né, num chute do Lima, né, que ele chutou de fora da área, né, mas a arbitragem deu o gol para o Terans, que teve um desvio do jogador Terans, né, no meio do caminho, do recurso que foi novamente usado por nomes como Martinelli e também pelo Marquinhos, né, sem o mesmo sucesso do camisa número 45, que teve o chute, né, para o gol, mas teve um desvio do Terans, o gol validado pela arbitragem, o gol validado, né, assinalado com o gol do Terans, né? A arbitragem confirmou o gol do Terans, o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, inclusive aí, o jogador Terans, né? E que principalmente aí que tá aí tentando buscar o seu espaço, mas principalmente aí, né? O time do Fluminense tentando conseguir alguns passes, fez o gol, né? E o Sampaio Correia apostou em contra-ataques, né? Mas não levou perigo à área do tricolor carioca. E no segundo tempo, teve algumas mexidas da equipe do Sampaio Correia, que tivemos aí na segunda etapa. Tivemos aí o time do técnico Thiago Gomes botando o time para frente, né? O Evandro no lugar do Gabriel Gazão, o Thiaguinho no lugar do João Felipe, né? Tentando conseguir, da equipe, né, do time do Sampaio Correia, tentar chegar um pouco mais ao gol do Fluminense. E aí o time do Fluminense, né, o Sampaio Correia, inclusive, né, tendo uma postura mais agressiva, um pouco mais agressiva, né, no jogo, né? E a equipe do Fluminense com troca de passes que teve alguns erros na defesa, né, do time do Fluminense por conta desse troca de passes, né? Inclusive, né? E com essa saída de bola, a saída de bola do time do ataque do Sampaio Corrêa com a saída de bola, né? E mais 100 finalizações no gol, né? E a primeira grande chance dos maranhenses aconteceu aos 15, na segunda etapa, com a cabeçada do Thalisson, sozinho para fora. Então, o Fluminense
teve novas chances de perigo, né, com chutes de Douglas Costa e de Terence para fora da meta do goleiro Felipe. E aí o time do Fluminense teve as substituições, né, com o Renato Augusto, que ele teve aí de uma improvisação de atacante, né, inclusive, e teve também a saída do Lima, né, com as entradas do Cauã Elias e do Alexander, que esses sim, né, que foram reintegrados, né, na equipe do time do Fluminense, os dois que foram reintegrados depois dos atos de indisciplina, né, na última semana, inclusive, depois do jogo do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, né, inclusive, o Cauã Elias e o Alexander, o primeiro jogo deles desde que foram reintegrados, né, ao elenco do Fluminense depois dos atos de disciplina depois do jogo contra a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O Cauã Elias e o Alexander voltando à equipe tricolor, reintegrados depois dos atos de disciplina, né? Depois do jogo contra a equipe do Vasco, e aí foram reintegrados, né? E entraram nos lugares do Renato Augusto e Lima, respectivamente. Então, o time do Fluminense, tendo mais velocidade, tentando conseguir chegar mais ao gol do goleiro Felipe, né? Inclusive. Então, as equipes tendo as mudanças, temos aí o time do time do Maranhão tendo aí as substituições aí o Iago Sena no lugar do Rafael Luiz e o Cebolinha no lugar do Brunão, né? O time do time da equipe do Sampaio Corrêa tentando conseguir buscar mais a saída de bola aí, inclusive, né? Do time do Fluminense. E aí temos aí, né? O time do Fluminense tentando, né? Tentando conseguir o resultado positivo. E aí teve, né, o time do Fluminense aos 38 minutos. A arbitragem assinalou o pênalti para o Fluminense, né, com a ajuda do VAR, inclusive, né, o Felipe Fernandes de Lima, da Federação Mineira de Futebol, né, da Arbitragem Mineira de Futebol, né, que consultou o VAR, né, o VAR é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, também de Minas Gerais, da Arbitragem Mineira, que teve nesse jogo, né, que teve uma falta, né, do jogador número 4 da equipe do time do Sampaio Corrêa, o Fábio Aguiar, né, que teve no lance, o Arias foi derrubado, né, foi pênalti, né, o Fábio Aguiar cometeu a falta em cima do John Arias dentro da área e o camisa 21 converteu e fechando o marcador no estádio de Cariacica, o Fluminense, né, tendo aí a vantagem 2-0, né, para o jogo da volta também. O Fluminense teve algumas mexidas, né? No jogo, inclusive, teve mais uma mexida, algumas mexidas na equipe do time do Fluminense, né? Inclusive, e que teve aí outras substituições, inclusive aí tivemos aí a entrada do Guga no lugar do Marquinhos, o Isaac no lugar do Douglas Costa e o Lucumí no lugar do Alias. Esse sim foi o melhor jogador da partida, o Alias foi o melhor jogador do jogo, né? Tendo aí o melhor do jogo aí, os principais jogadores dessa equipe do time do Fluminense na temporada. E o time do Sampaio Corrêa tentou conseguir colocar o Adalto Júnior no lugar do Iago Sena, que saiu lesionado, para tentar conseguir do tudo ou nada partir para cima do time do Fluminense. Mas do que aconteceu no resultado e que acabou acontecendo aí, né? O time do Fluminense conseguindo um resultado positivo, né? Um resultado positivo aí nessas situações. E aí, meus amigos, o Fluminense conseguindo um resultado positivo, né? Para esse jogo da volta a partir a partida, melhor dizendo aí, no dia 22 de maio, às 7 da noite, no Maracanã, o jogo do Fluminense com empate, né? O empate classifica o Fluminense, né? E tendo aí com 2 gols de diferença, né? Ainda tendo aí o time do Fluminense, ou melhor dizendo, o empate classifica o time do Fluminense para a próxima fase, né? O time do time do Sampaio Corrêa precisando reverter esse resultado, né? Para o jogo da volta, né? Então, o Fluminense tendo essa segunda partida, né? No próximo dia 22 de maio, no Maracanã, às 19 horas, e o avanço às oitavas de final vale 3.465.000 reais. Então, temos aí, para ajudar muito o Fluminense, inclusive, para ajudar muito, né, a situação do clube, inclusive. 3.465.000 reais para conseguir essa classificação. Então, já nos próximos jogos, próximos compromissos
das duas equipes. O Fluminense enfrentará contra o Atlético Mineiro, também no estádio Kleber Andrade, em Cariacica do Espírito Santo, neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, tentando a reabilitação do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Sampaio Corrêa enfrenta contra o Caxias em casa a partir das 7 da noite. 19 horas no domingo, em casa, no estádio Castelão, lá em Santa Cruz, pela Série C do Campeonato Nacional. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, acionando o sininho nas notificações, também deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo que o Conversa de Torcedor Notícias, Conversa de Torcedor Notícias, não esquecendo aí, terça e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do programa, e também aos sábados, com o nosso programa ao vivo, sempre às 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e pela Rádiosnet, repito, pela rádio NSC 98.7 FM, 98.7 FM, pelo YouTube do programa, radioNSC.com, pela Rádiosnet, tudo para você ficar muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que acontece no futebol do Rio de Janeiro e no esporte em geral para você, e também no futebol brasileiro. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera!